Bom, iniciando os estudos sobre jurisprudências na área do direito administrativo, eu tenho aqui algumas jurisprudências que eu quero tratar com os senhores e as senhoras. Bom, o raciocínio, do artigo 5 XL da Constituição Federal, que fala da possibilidade, prevê a possibilidade da retroatividade da lei penal benéfica. Isso é, também se aplica para o direito sancionatório. Essa jurisprudência, esse caso que eu vou tratar aqui para os senhores, é um caso de importância e relevância, cobrado em concursos públicos e seleções públicas, e também você também pode usá-la para o seu dia a dia, você que é advogado, e você também que gosta de estudar a legislação para se atualizar. Vamos lá. O artigo 5, inciso XL da Constituição Federal, da Carta da República Federativa Brasileira, prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípios implícitos do direito sancionatório. Isso é, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa. Em 2016, um veículo, dando aqui um caso para você aqui, um veículo da transportadora X foi autuado por ter praticado a infração administrativa prevista no artigo 36, inciso 1 do RESP, 4.799/2015, da ANTT. Bom, a transportadora ingressou com anulação, com a anulatória, ação anulatória. Durante o curso do processo, entrou em vigor uma nova resolução que reduziu o valor da multa, prevista no artigo 36, inciso 1 da RESP, 4.799 de 2015. Diante disso, a penalidade imposta deve ser reduzida, aplicando-se a retroatividade no novo valor fixado pela nova resolução. Bom, essa decisão ela provê do STJ da primeira turma, e o relator foi a ministra Regina Helena Costa e foi julgado em 13 de 3 de 2023. Isso está no informativo 769. Eu quero tratar aqui uma outra jurisprudência com os senhores e com as senhoras. O valor recebido, olha aqui, o valor recebido por ministros de Estado pela participação em conselhos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso é, submete-se ao teto remuneratório da Constituição Federal? Essa é a pergunta. Irei tratar agora com os senhores. Bom, em regra, não. Em regra, o valor recebido por ministros de Estado pela participação em conselhos de empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias não se submetem, não se submete ao teto remuneratório constitucional. A exceção é que deve ser respeitado o teto se a empresa pública ou a sociedade de economia mista receber recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Essa parcela recebida, pela participação nos conselhos não pode ser enquadrada como uma remuneração ou subsídio dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos. Isso na dicção do inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Bom, ministro de Estado recebe, como contraprestação do exercício de seus cargos, subsídios, limitando ao teto, se demais também estiverem ocupando uma função em sentido amplo, portanto, não a função em sentido estrito constante no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Bom, de conselheiro receberão outro valor, que não tem origem nos cofres públicos, como contrapartida pelas atividades realizadas perante o conselho, O valor recebido pela participação nesses conselhos não se submete a um teto remuneratório constitucional.
salvo no caso de empresas públicas e sociedade de economia mista e suas subsidiárias que receberão recursos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal, ou seja, ou de custeio em geral. Isso está na dicção do parágrafo 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Esse julgado, ele partiu do STJ da segunda turma, E o ministro foi o Francisco Falcão, e foi julgado em 23 de 5 de 2023 e saiu no informativo 776, Quero aqui tratar com os senhores mais um assunto relevante. A OAB, A Ordem dos Advogados do Brasil não se sujeita à prestação de contas perante o Tribunal de Contas, nem a qualquer outra entidade externa. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil não se sujeita à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, o TCU. E a ausência dessa obrigatoriedade não representa ofensa ao artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, já que não existe previsão expressa em sentido diverso, Essa tese, ela foi fixada pelo Supremo e assim nós vamos aqui falar. O Conselho Federal e os conselhos sessionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União, nem a qualquer outra entidade externa. Bom, o Supremo, o plenário, pelo relator o ministro Marcos Aurélio, redator do acordo também, o ministro Edson Fachin, julgado em 25 de 4 de 2023 e deu uma repercussão geral a esse caso, Tema esse 1054 e saiu no informativo 1091. Quero tratar aqui com os senhores mais outro caso. A possibilidade de divulgação de vencimentos dos servidores públicos com relação nominal. Bom, é legítima, É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração pública, no nome dos seus servidores, e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Decisão que saiu do Supremo, plenário, O relator foi o ministro Teório Zavascki, e foi julgado em 23 de 4 de 2015. Caso esse de repercussão geral e saiu no informativo 782.